passo lá para frente. O Sol e a Lua se encontraram em Gêmeos aqui no dia 18, né, domingão. O que acontece? O Gêmeos é um signo mutável de ar, né? Então, como signo mutável de ar, ele vem de ideias, né? Ele tem essa facilidade de comunicação. O regente é Mercúrio, tá? O Mercúrio está direto, ou seja, não está retrógrado, e está no signo de Gêmeos aqui também. Ou seja, estando no signo de Gêmeos, fica muito favorável esse mês a vender coisas, a tudo aquilo que você quer divulgar na sua vida, tudo aquilo que você quer comunicar, tudo aquilo que você quer negociar, tudo aquilo que você quer expor. Fica muito favorável a isso, o signo de Gêmeos, entendeu? Então, essa alunação, ela favorece muito isso daí. A tudo aquilo que você queira negociar, tudo aquilo que você queira falar. Lembrando que Mercúrio aqui, ele é aquilo que coloca como o mensageiro dos deuses, ou seja, ele percorre tanto o céu quanto o inferno, ou seja, ele vai até o nível mais alto, até o nível mais baixo da existência. Então, Gêmeos sempre fica fácil, ou Mercúrio sempre fica fácil negociar coisas. Ele tem essa habilidade nos caminhos, ele aparece como aquele que tem as asas no pé, no grego, né? Ele rege, uma das coisas que Mercúrio rege é os rins. No signo de Gêmeos rege também o pulmão, né? Então, ele traz essa questão de ansiedade, né? Por si só, ou seja, sempre aquela coisa de tudo que tem que mudar, tudo tem que ser rápido. E com isso, claro, tem que tomar cuidado para não se atropelar nas coisas, né? Não se atropelar nas coisas que faz, nas coisas que fala. E como é mutável, fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, e depois amanhã fala outra, né? Então, há de se traçar um plano, há de se traçar uma estratégia para esse mês, para as coisas que se quer, e entrar de acordo, e não se deixar levar pelo impulso, porque é aquela coisa assim, ah, não, isso daqui vai ser legal para mim, vou comprar isso daqui, vai precisar para o futuro. Putz, cara, de repente você compra aquele monte de coisa, que você estava com um plano, daqui a pouco aquilo muda, você fica com um monte de coisa parada que você não vai usar. Então, da mesma forma, ideias, da mesma forma, coisas, roupas, tudo, né? Ou seja, por ansiedade a gente vai pelo impulso e acaba se envolvendo com um monte de coisa que não é necessário. Então, é sempre essa questão de você ver o que é necessário, e isso não é uma coisa que depende só da gente, percebe? Ah, vou comprar papel porque eu vou escrever um livro, tá bom. Mas será que o complemento que está aqui, que é Sagitário, que fala do meio social, permite isso? Muitas vezes não. Será que o meio quer esse livro? Muitas vezes não. Né? Então, é sempre bom avaliar as coisas que está fazendo, as coisas que está comprando. Porque Gêmeos também tem muito isso. Gêmeos acaba pegando uma coisa barata, compra uma coisa aqui, compra outra coisa lá, e daqui a pouco fica um monte de coisa ali que muitas vezes não tem utilidade. Ou até coisas que ele vai ter que comprar, e se ele tem habilidade, como ele tem essa habilidade, ele acaba vendendo. Compra barato e vende um pouquinho, tira até um lucro com isso. Mas, com isso também, presta atenção, acaba dispersando muita energia. Né? Então, dispersa a energia num monte de coisas e o foco, que é o principal, muitas vezes ele acaba renegando, deixando de lado. Então, tem uma oportunidade aqui, outra oportunidade lá, mas vamos falar assim, eu sou terapeuta, então meu foco é a terapia, tá? Então vamos focar na terapia. Ah, mas tem um negócio muito bom na outra área. Eu falo, cara, mas não é minha área. Se fosse ainda uma coisa relativa à minha área, beleza. Agora, se não, eu vou ter que mudar tudo isso aí, todo o meu perfil para entrar em outra coisa, né? E isso daí é uma coisa tão fugaz, ou seja, hoje o mercado está bom preço, amanhã não está, né? Então, é importante nessa hora negociar, mas ter um foco nas coisas. E favorável até nisso daí também está Júpiter, né? Em touro, né? Que falando mais, fortalecendo essa coisa, olha o que é prático, o que é necessário.
Muitas vezes nesse impulso, fala, vou comprar isso daqui, vai me ajudar, mas você não precisa ter isso, você já tem aquilo, você já usou aquilo outro? Não. Então, usa aquilo que você tem para depois comprar uma coisa nova. A mesma coisa é essa questão de gula, né? Nessas horas a gente fala, vou comer tal coisa. Não vá no mercado quando você estiver com fome. Senão você acaba comprando um monte de coisa que você não vai comer e acaba estragando. Então, fica essa questão de sim, com isso você pode negociar as coisas, você pode vender coisas, você pode vender ideias, você pode mobilizar toda a tua vida, né? Mas, desde que isso seja o teu foco, desde que isso seja uma coisa pensada, desde que isso seja uma coisa que vai te trazer benefícios realmente, que senão vai pela ansiedade e acaba assumindo um monte de coisas que não são a prioridade. Então, esse negócio de touro te traz um Júpiter em touro, traz essa praticidade para aqui que agora o que você precisa, né? Para que esse movimento até no signo de touro também, aqui a gente tem Urano, né? E Urano é o regente de Aquário, que fala do futuro, fala tudo mais. Então, a gente tem uma ideia, tem uma visão a respeito das coisas e colocar isso de forma prática. Só que Aquário, nessas horas, é teimoso, né? Ele teima com uma ideia, com uma filosofia, que muitas vezes pode ser uma utopia, em alguns momentos, uma ilusão. A utopia é um sonho, tudo bem, mas é um sonho que pode ser realizável. A utopia já nem tanto, né? É uma ilusão. Uma utopia pode ser um sonho realizável, aliás, uma ilusão é uma ilusão, não dá para realizar, né? Pode ser uma coisa que vai daqui a 100 anos, só que daqui a 100 anos a gente não vai estar vivo. Então, o que que é prático, o que que é necessário aqui e agora? Como colocar as tuas ideias, a tua filosofia, as coisas que você quer para o teu futuro e como começar a realizá-las agora. É uma viagem, tá? Você tem passaporte, você está juntando dinheiro, para onde você vai, como você vai, é um trabalho, é um relacionamento, o que quer que seja. Então, você tem que estar preparada para isso, né? Você tem que, tua comunicação, tua negociação, tua aparência também fala isso. E com isso, claro, perceber a dualidade, porque os gêmeos têm essa dualidade, né? Tem esse lado briguento, tem esse lado impulsivo, né? Então, é interessante também ver o nosso ego, compreender o nosso ego. Quem a gente está sendo quando a gente está falando. Será que aquilo que eu estou falando, eu estou sendo compreendido pelo outro da forma, com o sentimento que estou querendo expor, ou será que eu estou sendo mal compreendido? Isso daí é uma coisa que é assim. Você entendeu o que eu falei? Entendi isso e aquilo. Será que era isso que você queria explicar? Se não for, reveja com a comunicação, reveja com a expressão. E a expressão, nessa hora, não são só as palavras. É o jeito com o qual a gente fala, é a forma com a qual a gente se veste, é tudo que a gente prepara para apresentar para o outro. Gêmeos também rege a casa dos irmãos, né? Tem essa questão com os irmãos, as pessoas próximas de casa, né? Ou seja, como a gente está lidando com os irmãos, como que está a comunicação entre irmãos. Vale a pena, então, nesse momento, tá? Um pouco em família também, ver como está a família nesse ponto. Até porque a gente vai e volta, mas a gente saiu de algum lugar. Ou seja, eu saí de casa para ir para a casa de alguém, eu saí de casa para ir para o trabalho. Eu saí da minha família, né? Tem meu sangue. Então, é importante eu saber como que está a minha casa, a minha família, porque aí isso daí é uma base para tudo aquilo que eu quiser alçar voo. Se eu perco essa base, o que que acaba acontecendo? Se tem um ente querido que está doente, a gente não vai conseguir sair plenamente, inteiramente, integralmente para fora. A gente sempre vai estar lá e se perguntando, puxa, como é que será que está fulano? Fulano? Será que eles estão bem em casa? Né? E isso é reforçado até nesse mapa com o signo de Leão aqui. E está positivo também, percebe? Tem aí, tem Marte em Leão e tem Vênus em Leão.
Nessas horas, fica esse marketing pessoal favorecido. Mostrar, sim, o nosso valor, mostrar as coisas boas que a gente tem para oferecer, salientar isso de uma forma, né, que seja aceito pelo outro, entre no universo do outro. Muitas vezes, a gente tem que adaptar a nossa forma de falar, de expor, de interagir, para que isso seja até um respeito para com o outro, né? Ou seja, posso vender alguma coisa para o universo católico de um jeito, mas se eu apresentar isso para o muçulmano, se for uma mulher e eu não tiver com véu na cabeça, ele não vai me tratar bem, não. Né? Eles são bem marcantes, né, nessa parte desses conceitos religiosos. Então, eu tenho que me apresentar de uma forma que não seja agressiva para ele. E, claro, isso tem que ser cabível dentro do meu ser. Eu sei, me faz lembrar aquela coisa de ator que eu conheci, né? Falando, nunca faça um papel que eu não tenha dentro de mim. Eu tenho, posso ter um policial, posso ter isso, mas se for um gay, por exemplo, de repente, não vai dar certo, né? E por aí vai. Ou se for uma pessoa, não sei, qualquer perfil de personalidade que não tenha dentro de mim, não vai dar certo. Então, da mesma forma, a gente pode explorar aspectos até da nossa personalidade, que seja mais alegre, que seja mais inovador, que seja mais uma pessoa mais retraída, por exemplo, ela tem uma parte dela que ela consegue falar, que ela consegue se expor, que ela consegue, né, conversar. Não vai ser que nenhuma pessoa que é completamente extrovertida, mas vale a pena que nesse momento todos esses fatores ficam mais fáceis de se mostrar, ou seja, fica mais fácil mostrar para a gente quem a gente é. E claro, através disso, ter uma relação mais prazerosa com as pessoas ou com as coisas que a gente quer para o nosso futuro, para a nossa vida, já que o Sol brilha em Leão, né? Ou seja, o Leão, o regente de Leão é o Sol. O Sol, claro, está em Gêmeos, né? Mas tem um desafio aqui com Urano em Touro, ou seja, Urano em Touro fala, tá bom, você é isso que você está vendendo ou você está se travestindo? Você está botando uma capa que não é você. E isso tem esse desafio, porque senão, é aquilo que acontece muitas vezes com o vendedor. Ele fala que ele consegue, que ele faz, que ele... E quando você vai ver o contrato, não é nada daquilo. Ele não consegue montar um contrato com todas as cláusulas daquilo que ele prometeu. Ou seja, no final das contas, a pessoa pode achar que ele está querendo enganar ele, e de certo modo está, né? Ele pode fazer isso de má fé, um vendedor, ou pode fazer isso por pensar que ele pode fazer isso, né? E que, na verdade, ele não pode, né? Então, essa questão que complementa, desde que, o signo de Gêmeos, que é Sagitário, desde que isso seja socialmente aceito, desde que isso esteja equilibrado, você com o outro. Porque, claro, nessas horas o geminiano pensa muito bem em si e muda de ideia rapidamente quando isso não lhe favorece. Então, vale a pena salientar o seguinte: falou, se comprometeu, agora você vai ter que cumprir, mesmo que isso for a prejuízo pessoal. Porque isso daí é uma questão de honradez, é uma questão que você fala, puxa, falei, boca falou, agora me ferrei, né? Eu vou ter que cumprir isso daí, né? Você pode até querer negociar, mas em essência, você fala, me precipitei naquela hora, falei que ia cumprir isso, mas se a pessoa abrir mão um pouco, você pode até, vou entregar um carro, pode ser uma mobilete. O cara fala, não sei se é bem isso, né? Tá, uma romizeta, então. Hum? Se o cara não aceitar, você vai ter que entregar o carro. Tudo bem. Mas isso daí, por um lado, eu fiz um mau negócio e tal, seja, tudo bem. Mas, de qualquer forma, você montou isso na tua estrutura de palavra. Você criou, porque em todo isso daí firma uma base forte.
Claro que isso, toda vez que você for negociar, você vai lembrar disso daí, na mesma hora. Não, então vamos fazer assim. Fala, não, assim não dá. O que eu posso fazer é isso assim. Carro, não, uma homezeta. Se der certo, se não, vai ficar uma moto, uma mobilete. Pode ser? Pode, não pode. Se não puder, vamos negociar de outra forma. Mas você não se percebe, você não se compromete nem se adultera. Você não maquia a verdade. E isso não é uma questão só do outro. Percebe que é uma forma de clareza que a gente traz para o nosso bem-estar, porque isso fica claro para a gente. O que, que a gente quer, o que a gente não quer. Quais são os nossos atributos positivos e quais são os nossos atributos negativos. E aqui, nesse mapa, percebe que Netuno faz esse trânsito azul clarinho aqui, ó, com o meio do céu em Capricórnio. Ou seja, trazendo uma nova ideia, trazendo uma nova forma de ser. Desde que a gente se perdoe. Compreende o que que o outro, por que que o outro tomou aquela decisão. Ah, o cara é um sacana, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo outro. Ele me prejudicou ali. Muitas vezes a gente faz a coisa tão fechada que o cara só tem uma saída que é sacanear com a gente. Não, não pode fazer desse jeito, não pode fazer daquele outro. Não pode, você não pode sair por essa porta, você não pode sair pela outra, não pode sair pela outra. O cara, você fechou todas as portas, o cara pula a janela. Cara, o cara pulou a janela, é um absurdo. Como é que o cara pula a janela? Foi no lugar que você deixou. É uma coisa, deixa o copo na quina da mesa. Será que ele tem a probabilidade de cair? Muito alta. Então, deixa o copo na mesa. E perceba isso se colocando no lugar do outro. Com isso, você pode negociar as coisas de uma maneira mais inteligente. Se não, percebe que muitas vezes as pessoas fazem isso. O cara quebrou meu copo, mas na verdade, se você começar a lembrar, para quem que deixou o copo aí? Foi você mesmo, Paulo. Então, para que que eu deixei o copo aí? Ah, fui descuidado. Acho que não. Acho que você deixou o copo ali porque você sabia que ele estava ali, alguém ia derrubar esse copo, você queria brigar com alguém. E esse Marte traz isso, né? Traz esse momento onde que a gente deixa a pessoa de tal jeito para que a gente brigue com essa pessoa. Por muitas vezes uma frustração pessoal, por uma questão que a pessoa não deu o valor que eu acho que eu tenho que receber, pela atenção que eu acho que eu mereço ter. E percebe da seguinte forma: a atenção que a gente tem é aquilo que a gente fez. Quer melhorar isso? Pode ser. Agora, cobrar do outro vai ficar complicado. A partir do momento que você cobra do outro, você também vai ser cobrado, ou cobrado. Então, o mapa todo direciona para que a gente exalte o valor do outro, a gente ponha as nossas ideias em funcionamento e que a gente transforme, olha esse Plutão retrógrado aqui, em Capricórnio, falando, ó, você quer fazer diferente as coisas, quer que tenha bom resultado, faça de forma diferente, aprenda com os resultados anteriores. Aprenda com aquilo que já aconteceu, para que através disso, avaliando isso, você possa traçar um plano de execução distinto, diferente, né? O mapa todo em si, da alunação, ele todo se volta para o hemisfério oriental, ou seja, para um ponto leste do mapa, que está tudo aqui, ó. A maior parte está tudo desse lado. Então, isso daqui abre tudo para o novo, para coisas novas, para um novo momento, né? E até o quadrante, né? O primeiro quadrante aqui é muito forte, ou seja, do mapa. O que, que eu falo como quadrante? Isso daqui. Ó, dividindo o mapa em quatro. Caso o nosso corpo, daquilo que a gente tem e da nossa comunicação está muito forte. O segundo quadrante tem uma força na casa 4 um pouco com esse Vênus aqui, mas essencialmente essa casa 5 que é Leão. Ou seja, o que, que me dá prazer?
que muitas vezes, se você não tiver prazer nas coisas, ou encontrar um prazer nas coisas que você faz, você perde o interesse. É o momento mais fácil de perder o interesse. E com gêmeos, né, em foco aí, abrindo toda essa dualidade, abrindo novas ideias, mutável, ou seja, está mudando de ideia, é muito fácil a gente se perder. Então, rever por que que gosta, por que que não gosta. E já que foi uma coisa que você se comprometeu, faça. Tudo tem uma coisa, uma parte agradável e outra parte nem tanto, né? Receber pessoas é legal, fazer a festa é bacana, limpar a louça nem tanto, arrumar, limpar os banheiros nem tanto, né? E por aí vai. Cozinhar, tem gente que gosta, mas lavar prato nem tanto. E por aí vai, né? Então, tá lavando o prato porque comeu. Tá limpando o chão porque usou o espaço. E por aí vai. Então, parar de reclamar com isso e com isso também agradecer a cada momento por tudo que está sendo feito. E claro, nessas horas pedir ajuda, né? Pedir ajuda e fazer com que as pessoas tenham responsabilidade das coisas a partir de de um feito que você faz. Não adianta cobrar do outro aquilo que você não faz. Você faz, então você pode pedir ajuda. Mas se não, se muitas vezes você se comprometeu e o outro não está afim de cumprir, faça e cuida do seu, porque você se comprometeu. Agora, não dá para ficar esperando o outro se desculpar pelo que o outro não fez. E você também não fez, então uma pela outra vai ficar perdido, todo o ensejo. A ideia toda é, com isso, ganhar mais estrutura, ganhar mais força, ganhar mais clareza, compreendendo a dualidade, compreendendo os caminhos e abrindo novos caminhos, abrindo novas coisas, abrindo um novo momento, né? Essa abertura do novo momento vai ser importante até no mês seguinte, que vai ser o mês de caranguejo, onde que a gente vai instalar na nossa alma coisas que a gente fala, isso é legal, isso eu gostei, isso eu aprendi, eu conheci tal coisa, eu aprendi que me comunicando, me expressando dessa forma, conversando com as pessoas dessa forma, eu consegui ter um melhor resultado, consegui negociar minha vida melhor. Então, eu vou querer modificar coisas, eu vou querer instalar essa coisa na minha alma, essa paciência, essa tenacidade, né? Eu vou querer mudar coisas em mim para que com isso eu consiga atingir os meus objetivos de uma maneira mais precisa, né? Eu ser uma pessoa mais clara, mais acolhedora, mais paciente, faz com que as pessoas queiram me visitar. Se eu não tiver paciência, é tipo aquelas coisas que o pessoal fala do carioca, né? Vai lá em casa, só não te deu o endereço, né? Então, então, nesse momento, você buscar ter mais paciência e tudo mais, faz com que as pessoas queiram te visitar, queiram estar com você. E com isso também fica mais fácil para você ir ao encontro das pessoas e as pessoas terem maior abertura de falar as coisas com você. Então, isso te dá mais capacidade de negociação. Saturno está estacionado aqui, ó, né, em peixes. Esse estacionado, a tendência é entrar em movimento retrógrado. Vamos dar uma olhadinha. Exatamente. Então, agora Saturno já está retrógrado, percebe? E esse Saturno estando retrógrado, o que que acontece? Falou do outro e não se colocou de uma forma coerente, dançou. Tudo que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Parece aquele filme americano, mas é exatamente isso. Agora, a contrapartida, esse Saturno que cobra responsabilidade, cobra que a gente haja de acordo, que faça uma coisa bem fundada, com estrutura. A partir do momento que a gente honra quem a gente é, aquilo que a gente faz, da mesma forma, então, é aquele aparece com a morte, né? Com aquela ceifa na mão. Mas a mesma ceifa que pode cortar uma cabeça pode cortar o trigo e trazer um novo pão. Ou seja, ele te traz um prêmio bem fundado, uma coisa que é sua e que ninguém vai te tirar. Ele traz uma renovação para a alma. Então, o anjo da morte, vamos assim dizer, é o anjo da renovação.
Então, entrega à morte tudo aquilo que você não quer mais, tudo aquilo que foi ruim na sua vida, tudo aquilo que é ruim no teu momento, pedindo um alento para abertura para o novo. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero ser uma melhor pessoa, e então peço perdão a Deus, peço perdão às pessoas com as quais eu agi de forma negativa, para que isso dê espaço para que eu seja uma nova pessoa, agindo de forma diferente, distinta. E aí, claro, a gente ganha distinção, porque a gente ganha superação. Então, esse Saturno, na última casa zodiacal, fala até de que por que não fazer isso com alegria, né? Já que a gente está tendo essa oportunidade, por que não fazer isso com gratidão? E nessas horas fica esse desafio de apresentar essas coisas negativas que a gente fez no passado e que fizeram, nesse momento, a partir desse negativo, se tornar uma coisa positiva. Como muitas vezes uma crise que a gente passou, que muitas vezes a gente tem vergonha de ter passado por aquela crise, de ser um mau administrador, mas que foi a partir dessa má administração que a gente começou a perceber o quanto mau administrador eu era da minha vida, do meu dinheiro, o que quer que seja. E a partir disso, eu vendo até essa ideia como mostrando, olha, eu aprendendo com meus erros, eu cresci muito, eu sou muito grato, as pessoas que me ajudaram, por causa de assumir essa responsabilidade, e através de assumir essa responsabilidade, eu percebo que minha vida melhorou e muito. Então, esse mapa traz toda essa força, né, de renovação. Mas que, claro, como tem muita ansiedade, a gente tem que controlar o impulso, porque senão a gente fala por impulso e aí a gente se compromete. Comprometeu, boca falou, vai ter que cumprir aquilo que se colocou. E se não cumprir, vai ter perdas, né? Porque vai ter perda principalmente na estrutura. Ou seja, falou, mas não cumpre, não tem estrutura. Então é importante gerar essa estrutura, é importante fazer com que essa estrutura se movimente, né? Lembrando sempre, a gente tem dois olhos, dois orifícios, nariz, dois ouvidos e uma boca. A mesma boca que cura é a mesma boca que mata. Então, usar, quando nessas horas, por isso que falam, às vezes em texto da Kabbalah, até bíblico, né? Vou cerrar meus dentes, porque o lábio está. A língua está batendo no céu da boca, nos dentes, louca para falar, vou ficar perto. Né? Por quê? Porque nessas horas vem a raiva, vem o impulso, entendeu? Controlar esse impulso, né? Muitas vezes até quando a gente é contrariado, porque, ó, se a exaltação aqui em Leão, com Vênus ainda, né? Tem uma exaltação, né? Do sentimento, das emoções. Tem Marte ainda, que traz mais fogo, esse impulso, com Júpiter ali na mesma casa de Áries, aqui também é fogo, com Quirón, muitas vezes o que acontece aqui com esse trânsito, apesar de positivo, é que muitas vezes é um gatilho, né? Um gatilho emocional. Em um momento, uma pessoa te lembra outra pessoa do passado. Aquela pessoa fala qualquer coisa, você já vai reagir da mesma forma? Não, você vai reagir de uma forma instintiva, percebe? Porque você tem aquele gatilho do passado. Uma pessoa similar falou tal coisa. E qualquer coisa que essa pessoa falar, você vai, não vai ponderar, você vai atacar. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, isso tem a ver com você. Então, é interessante se alguma coisa está te irritando, por qual motivo? E Gêmeos, como é mutável, ele te dá um caráter investigativo muito rápido. Então, você consegue perceber, olha, essa pessoa me lembra o outro, mas vamos prestar atenção, eu tenho que ponderar um pouco mais com essa pessoa, porque senão a tendência natural é você reagir. Nem sempre a reação dessa forma vai ser a melhor. E outra coisa, se é uma pessoa negativa que veio novamente ao seu convívio, uma pessoa que é desonesta, um mentiroso, daqui a pouco você está indo com mentiroso, por qual motivo você está atraindo mentiroso? Qual motivo você está atraindo desonesto? Tem coisas que você não está sabendo lidar e está atraindo isso para você.
né? Vem cá, é aquela coisa, atrair, né? Pode ser uma coisa que você está trazendo para você, ou uma coisa que você mesmo está se traindo, percebe? Você está atraindo teu próprio mal. Por isso que é dito que as crises é a gente que atrai, é a gente que puxa para a gente. E essa crise vem justamente para gerar uma crise para quê? Para obrigar a gente a sair de um ciclo negativo. Senão a gente não sai. Se a gente está confortavelmente sentado em casa, comendo pipoca, assistindo uma série que a gente gosta, né? Com a geladeira cheia, com a conta cheia, o cara fala: ah, vamos sair no meio da chuva para dar uma volta no meio do frio. Fala: ah, daqui a pouquinho eu vou aí. Nem que a vaca tussa. Agora, se o telhado da tua casa cair em cima da tua cabeça, acho que você vai ser obrigado a sair de casa. Então, antes que o telhado saia, pega um guarda-chuva, uma galocha, dá uma volta na rua e volta daqui a pouco para tua casa. Aí, quando você sai na rua, você fala: nossa, olha, tem um buraco lá no telhado. Eu acho que amanhã, quando para de chover, eu vou subir no meu telhado e consertar meu telhado. Percebe? Então, ver essa dualidade com os olhos do outro. E isso ajuda você a ter outros olhos, outra visão, outro poder de negociação, né? Abre o aspecto, né? Com isso, facilita essas coisas que estão guardadas na alma, muitas vezes medos, traumas, de serem expostos e serem transformados. Que é, muitas vezes, um defeito para um é uma vantagem para o outro, né? Então, aprender com o outro. Muitas vezes, uma dificuldade que eu tenho é uma facilidade do outro. Eu tenho dificuldade em falar, o outro tem facilidade. Mas eu tenho facilidade em me organizar e o outro nem tanto. Então, você pode, percebe? Aprender com o outro e o outro trazer uma coisa nova para você. Mas desde que isso seja exposto, desde que isso seja colocado, desde que. Senão, não. Cada um com o seu problema. Essa facilidade, então, de negociar, né? De trazer essas respostas, de buscar novas alternativas. E isso fica muito facilitado. Percebe que agora mesmo, deixa eu sair um pouquinho desse mapa. Pausa. Perguntas a respeito disso? Alguém tem uma pergunta, algum questionamento? Structure. Olha a Lua aqui. A Lua hoje já está aqui, tá vendo? Já está em Leão, tá? Olha a Lua aqui, né? Já entrando na fase crescente. Amanhã, a partir de amanhã, percebe que ela vai estar aqui do lado, nesse Marte, Vênus e Lilith, tudo em Leão. Então, isso que eu estou falando amanhã, deixa eu ver quantos graus está aqui. Está 0 graus daqui a 3 dias. Então, hoje é terça, é isso? Quarta, quinta. Quinta para sexta vai sentir isso daí. Sexta e sábado vai ficar forte isso daí. Esse Marte e essa Vênus em Leão, tá? E fazendo esse trânsito aqui, trígono com Quirón. Como é que vocês vão estar lidando com as coisas na sexta, no sábado? Percebe? Quem é Leão. Quando uma coisa te traz prazer, tudo bem. Quando uma coisa não é favorável para você, se você me elogiar, tá tudo ótimo. Se você me criticar, você é a pior pessoa do mundo. Percebe? Se a coisa flui na minha vontade, a pessoa é ótima. Mas se a pessoa não faz o que eu quero, é a pior pessoa do mundo. Não dá para ser assim. Então, encontrar um meio termo, onde que tá? Você gosta de picolé e eu gosto de sorvete de massa, né? Percebeu? Fazer uma banana split, você gosta? Eu gosto. Também então, pronto, tomar uma banana split. Ou um sundae, o que quer que seja.
Você entende o que eu estou querendo dizer? Um milkshake, melhor dizendo. Percebe? Vai mudando aquilo, né? Como é que pode negociar isso? E, claro, quando chega nessa lua crescente, percebe que você está colocando um plano nesse mês, de negociar, de vender alguma coisa. Vamos falar que você é um vendedor, está querendo vender alguma coisa. Qual o público-alvo? Você imagina que o público-alvo tenha tais características. Você vai se expor perante esse público-alvo e ver como a tua narrativa, como você vende, como você se expõe, como você fala, é a melhor forma de ser, né? E se a forma que você precisa ser para atingir esse público é aquilo que cabe em você. Se não couber, muda teu objetivo, muda tua dinâmica. Percebe? Porque vai ser muito custoso isso, né? Ou seja, tem um convite aí em Leão que a gente fazer as coisas. É necessário ter trabalho, mas de encontrar prazer no teu trabalho. Você está satisfeito com você naquilo que você está fazendo. Se não está, como isso pode ser mais satisfatório? O que que você precisa mudar em você para continuar fazendo suas coisas melhor? Ou se você perceber que esse momento já acabou, mude. Mas não pode ser feito isso como uma fuga, entende? Você chegar à conclusão que você está precisando de fazer determinadas mudanças que não é uma forma que você quer mais continuar a ser dessa forma. Olha, para você continuar como jornalista, não adianta querer trabalhar na Folha de São Paulo, porque já era Folha de São Paulo, Estadão. Tem outra forma de ser, de lidar hoje. Se você se adapta com essa nova forma, beleza. Se não, muda de área. Vai trabalhar com coisas similares, que pode ser marketing, pode ser publicidade digital, pode perceber, mas não como jornalista como era antes. Não é mais. Então, como você ter mais prazer no teu trabalho, ter mais prazer na tua vida, encarando desafios, se mudando, sim, mas respeitando a si mesmo. Por isso que fala uma coisa, tem horas que a gente se dobra e tem horas que a gente se corrompe. Quando a gente se corrompeu, a gente perdeu a nossa identidade, percebe? Eu me tornei uma coisa que eu não sou. A partir de uma mentira, a partir de um engano. Ah, o cara é malandro e mudou a coisa. Eu falei, ah, tá, mas quem se tornou com isso? Ele perdeu a identidade dele, percebe? Ele não é nem uma coisa nem outra. E no final das contas não tem como ele ser feliz, porque ele esqueceu até quem ele é. A perda de identidade. Agora, claro que a gente tem várias facetas da nossa personalidade, ou seja, eu tenho uma personalidade que em determinados momentos ela é mais altruísta, em outros é mais severa. Então, eu posso favorecer essa atividade altruísta sem perder minha essência severa, que gosta das coisas pontuais e tudo mais. Mas a partir do momento que eu falar que eu sou uma pessoa paciente, que eu sou uma pessoa flexível, esquece, eu não sou. Não está muito na minha natureza, eu não tenho essa paciência, não. Percebe? Né? Eu posso me tornar mais flexível, percebendo que aquilo que eu almejo como sendo mais severo foi cumprido. Então, na verdade, eu não deixei de ser severo, só a forma com a qual eu lidei com isso foi diferente, mas eu não deixei de ser quem eu sou. Eu não me prostituí, entende? Isso daí, como a gente está, né, vai ficar muito forte. Depois, ó, quando entrar em Virgem e em Libra, não tem nenhum planeta ali. Ou seja, tá a Lua que a gente fala de fora de curso, não tem uma influência marcante. O que vai acontecer é que ela vai fazer um trígono aqui em Libra com tudo aquilo que está em Gêmeos aqui. Então vai
vai falar uma coisa, aquilo que você quer está equilibrado com o outro. Eu querer uma coisa, tudo bem. O pessoal fala, eu quero, Paulo, que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Quando você vai fazer? Não vou. Não, mas eu falei que eu queria, você falou que você queria. Você perguntou se eu queria fazer. Tem esse detalhe. Você tem o direito, mas eu não tenho o dever. Percebeu? Não, mas eu pensei, você pensou. Você falou comigo, você negociou isso comigo? Não. Então, continua pensando aí, quando você resolver falar direito comigo, a gente pode negociar ou renegociar isso. Então, tem esse equilíbrio entre aquilo que eu quero que eu falei e que o outro entendeu. Isso tem que ficar claro. E isso fala de contrato. Quando chega em Libra, fala de contrato. Negociou, parará, a boca fala qualquer coisa. O que está no papel, é um contrato. Por isso que fala de Libra em casamento, fala em Libra de contratos, fala em Libra do outro. Aquilo que foi negociado tem que ser lavrado em cartório, carimbado por juiz de sete varas, caniço samurai e tudo mais. Né? Porque aí se torna realmente contrato. E claro, isso aí você vai ter que cumprir. Né? Aquilo que está no papel tem que ser cumprido. Então, nessa hora de negociar, de falar as coisas, de falar dos planos, dos sonhos e tudo mais, tudo é belo. Mas depois vai ter que realizar isso, percebe? E assumir essa responsabilidade. E claro, e assumir a responsabilidade muitas vezes a gente não vai ter resposta. E isso vai trazer uma nova habilidade. Uma responsabilidade é uma resposta em habilidade. E a gente encontra desafios. E aí entra o aspecto da gente ser humildade, ver a coisa com outros olhos, para que o plano em questão consiga ter fluidez. Tudo aquilo que a gente almeja aqui em Gêmeos vai encontrar a lua cheia aqui, ó, no finalzinho de Sagitário, já quase em Capricórnio. Eu acho que essa lua cheia vai bater em Capricórnio já, praticamente. Né? Tá? Então, o que, que vai acontecer? Vamos ver aqui, a lua cheia. Vou botar a lua cheia. O Sol está aqui, já em Câncer, tá? Já a lua, Capricórnio. Já saiu de Gêmeos, né? Já entrou em Câncer. Então, quando chegou a lua cheia, tem essa questão de você começar a fazer as coisas de acordo com aquilo que você é. Lembra que a gente estava falando disso? Honrar as coisas, os compromissos. Quando chegar a lua cheia aqui, as coisas que foram negociadas, que foi dito, não dito, ali vai ser cobrado. Você falou uma coisa, você fez o quê? Você negociou, falou que ia se comprometer com uma coisa e não cumpriu. Ah, mas por que não deu isso? Não tem desculpa. Justificativa, tudo bem. Mas não foi realizado. Né? Então, nessas horas pode ser um prêmio ou uma cobrança. Falando, você tem que rever a tua estrutura, você tem que rever quem que você é. Para que você consiga assumir as responsabilidades, assumir aquilo que você se comprometeu em fazer e não fez. Não conseguiu cumprir. E tudo bem. Isso demonstra o quê? Que a gente tem que abrir uma parte nossa, né? E falar, olha, cara, eu queria fazer desse jeito, queria honrar um monte de coisa, não dá. Isso daí, então, eu tenho que abrir espaços, tenho que abrir mão de algumas coisas, tenho que abrir mão de outras coisas para cumprir isso daí. Percebe? E com isso, claro, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, então vamos negociar isso melhor. Não adianta querer agasalhar o mundo, entende? A gente quer cobrir todas as coisas e a gente acaba descoberto. Cobre a tudo e a todos e a gente fica descoberto no final. Então, no final, agora a gente para e fala, o que, que é cabível? O que, que você quer? Como você quer? O que, que você está disposto a fazer? Faça
Se comprometa com isso, mas saiba que você vai ter que cumprir. E se você não cumprir, tudo bem, mas saiba que você não honrou, que vai faltar na tua estrutura. Não adianta cobrar do outro aquilo que você não fez, percebe? Você pode até cobrar, mas o outro vai dar a mínima para você. Porque você não tem estrutura. Não está na tua alma, está no teu ser. E é desafio. E a aprovação vem da prova em ação. Então, tem muitas coisas agora que são tentadoras, vamos assim dizer. Mas cabe na tua estrutura de ser? Ah, eu gostaria do Príncipe Charles. Puta. Vamos falar, você está afim de ser mulher? Príncipe Charles, tua vida pessoal acabou, hein? Não pensa que você vai casar com o turco depois, porque você não vai, não. Me separei, o amor acabou, vou casar com o turco. Você vai casar com o turco no cemitério, não ali em vida. Porque você vai morrer, os caras vão te matar. A realeza da Inglaterra aturando um turco muçulmano dentro do castelo. Marcelo, não vai acontecer, não vai rolar. Não percebe? Porque tua vida pessoal deixou de lado. É tipo aquela coisa, eu quero ser uma pessoa pública e famosa. Tá bom, esquece da tua vida pessoal. Se você mijar fora do pinico, todo mundo vai ter, tudo quanto é pasquinho vai ter a tua imagem mijando fora do pinico. E por aí vai. Não adianta reclamar disso. Você tem que criar uma estrutura, percebe? Para que isso seja cabível na tua vida. E se você quer isso, você tem a escolha. Você pode simplesmente falar, não quero isso não. Não te fora. Então, isso até, muitas vezes a gente ambiciona coisas, isso é legal, é bom ter ambição, mas nessas horas a gente percebe e fala, acho que eu cobicei uma coisa que não era para mim, sabe? Não estou afim, não. Quero ser essa pessoa tão pública, também não quero casar com o Príncipe Charles, deixa o cara lá com quem ele tiver, tá tudo certo, não quero não. Não quero ser dono de padaria, trabalhar no fim de semana, sábado, domingo, feriado, para ter dinheiro. Prefiro trabalhar na bolsa de valores. Quem sabe ganha mais dinheiro especulando. Tudo bem? Pode ser. Não é? Tá? Quando chega aqui também, ó, vai passando a lua, percebe que isso daqui, ó, tem uma coisa legal aqui. Apesar de ser uma coisa que Plutão, que é o agente escorpião, cobra, tira as coisas da profundeza, muitas vezes a gente chega nesse momento da lua cheia com dúvidas. Cara, mas eu não entendi. O que aconteceu? O que eu preciso mudar para atingir o meu objetivo? Eu sei que estou errando, pecando em alguma coisa ou errando algo, que eu não sei. Plutão vai te dar sinais, né? Muitas vezes pode até parecer isso como uma crise, né? Alguém chega lá e te dá um bruta de um esculacho. Você fala, cara, mas que esculacho? O que eu fiz para essa pessoa? Acho que... Presta atenção no que ele está falando. É aquela coisa que a gente fala, o inimigo muitas vezes é mais teu amigo que teu próprio amigo. Porque o inimigo vai te mostrar o teu ponto fraco. Muitas vezes o amigo, para não causar um mal-estar, ele não vai falar esse ponto fraco. Ele vai procurar falar com jeitinho, ou se bobear, não vou falar. Né? Já o inimigo, a primeira coisa que ele vai lá jogar a flecha onde está, onde vai machucar. E se vai machucar é porque você é frágil. Então, com isso, você tem aonde melhorar. Onde buscar ajuda, onde buscar uma fortaleza, onde curar essa ferida. E quando chega aqui, ó, né, na lua balsâmica, ó, tem Netuno retrógrado e Saturno retrógrado. Quando a gente assume isso daí, que a gente tem falhas, que a gente tem fraquezas, eu não sou mais belo, mas também não mais feio do mundo, não inteligente, mas não mais um gênio e por aí vai afora, a gente consegue se melhorar, né? E encontrar até uma alegria nisso, nas minhas imperfeições, tirando sarro até de mim mesmo. Não como uma forma de
palhaço, né? Mas com uma forma de falar, cara, sou imperfeito mesmo, desculpa, né? A partir disso daí eu me melhore. E tem coisa que o cara melhora, tem coisa que eu falo, ah, quer saber, não tô nem aí pra isso, deixa pra lá depois. Depois eu vejo, daí agora não me é importante. Agora, senão isso vira obsessão. É o outro que não gosta de mim, o outro que não sei o que lá. O problema é a realeza que tem cobiça de mim. A realeza tá nem aí. Né? Eu quero ser a princesa, mas não quero onerar com as coisas. O problema foi o povo. Não foi isso. Não tem problema nenhum. Percebe? Aonde você cria uma imagem limitante. Aonde você cobra com severidade o outro, mas o outro não pode falar nada para você. Né? Aonde você foge. Eu assumi essa responsabilidade, mas não sabia que era isso, então hoje eu tô, não. Se assumiu já era. Você pode nem honrar com isso, falar desculpa, mas não consegui. Errei, não sei como é que eu vou cumprir. Você pode até renegociar isso, mas. Percebe? Então Saturno cobra essa daí. E Netuno te dá novas ideias ou te traz obsessão. Então, nessa hora, a partir do momento que você fala, cara, fui incompetente, tudo bem. A partir dessa incompetência que você percebeu, você pode se tornar mais competente. Ou você pode se desculpar, se justificar, falar que o problema é do outro, e aumentar essa ferida que entra em Quiron, tá? Entrando em Quiron, já entra no lua minguante. Essa ferida vai aparecer lá para frente, principalmente quando entrar em Câncer. Os gatilhos vêm à tona e a pessoa começa a pirar. Por quê? Porque bate na parte emocional. E quando bate na emoção, a gente controla a emoção. A emoção vem à tona. Vem medo, vem raiva, vem tristeza, vem choro. Quando estava com acidente em Câncer, eu olhava e falava, Paulo, você está nojento, que nojo. Fica aquela coisa, eu sou racional e daqui a pouco começa a vir aquela emoção, aquela tristeza, aquele melinho. Fala, ai, Jesus, só falta menstruar essa porra agora. Começa a tirar o sarro de mim, né? Eu não estou aguentando comigo mesmo. Porque é bem isso. Tem vida, mas tem apego, tem medo, tem, sabe? Tem aquela coisa, as pessoas que você gosta, quer ficar embaixo do braço, se a pessoa não te dá atenção, você fica chateado, você fica triste, você fica magoado, você fica. Percebe? Agora imagina com tudo isso, com um monte de coisa guardada que ficou ali. Aí, puta, vem aquela enxurrada de emoções e tudo bem, né? Perceba elas e uma má água está aí para ser limpada. Então, nada melhor do que falar com a pessoa com a qual você tem a má água, ou a mágoa. Procurar uma cura através disso, procurar uma compreensão. E muitas vezes a gente cria uma imagem, né? Volto a dizer. Esse Netuno gera imagens, tá? A imagem que a gente guarda nem sempre é aquilo que aconteceu, é a imagem que você guardou, que você gravou. A vista de outros olhos não foi nada daquilo que aconteceu, mas foi aquilo que a gente guardou. Então, ter uma decisão só com a sua imagem não é sábio. Procura a outra opinião, procura outra pessoa. É que nem chegar assim, advogado fala isso, fala, você vai ir lá brigar contra a pessoa, leva um amigo junto. Por quê? Se você se exceder, o amigo vai falar, não, para, calma. Ou até o amigo chega e fala, não, pelo amor de Deus, não vai lá não. Se você for lá agora, Paulo, você vai quebrar tudo e não é a melhor história, não é a melhor solução, não é isso. Ele vai te dar outros olhos, percebe? De preferência, dois amigos, ou dois amigos, no caso. Para quê? Para que você tenha outros olhos, para que você tenha outra visão. E daqui a pouco, muitas vezes, se você limpa essa imagem, fala, nossa, eu estava imaginando uma coisa, mas não tem nada a ver. Percebe? Então, esse Netuno, quando você limpa essa imagem negativa, essa auto-obsessão, obsessão que foi criada, uma influência até espiritual negativa, você abre um bruto espaço, né? Onde que existia uma parte negativa, você pode colocar qualquer coisa positiva ali. Uma nova visão, uma nova forma de ser, uma nova forma de estar, se perdoando, perdoando o outro, e abrindo um espaço para você ser mais feliz, para você ter um começo, um recomeço de uma forma
mais forte, mais bem decidida, que é quando entra em Áries. E Áries, quando a Lua estiver passando por aqui, vai mostrar essas feridas em Quirón e em Júpiter aqui, ó. Tem Júpiter em Touro. Ou seja, favorecendo a tudo aquilo que você quiser instalar na tua vida, expandir tua vida, expandir teus horizontes, melhorar tua casa, melhorar tuas relações, melhorar tudo aquilo que você trabalha para que você consiga atingir melhores frutos. E já entra na lua balsâmica, que é o final da alunação, já em Gêmeos, né? Já está em Pura, que já está a lua balsâmica. Quando entrar em Gêmeos, já é o finalzinho da alunação, a gente passa a régua em tudo que foi esse mês, para entrar numa lua nova em Câncer, trazendo nova vida, revelando novas coisas por vir. Ou seja, a gente modifica, transforma coisas, limpa as águas, limpa as ideias, para renovar a vida. Essa alunação, tem um arquivo aí que eu vou mandar para vocês, nem no site eu atualizei, está ligado a Tzafkiel. Tzafkiel está ligado a Saturno, percebe? Em princípio, Tzafkiel fala o anjo da morte ou da renovação. E é o regente de todo esse coro que está ligado aí. Compreender a dualidade, o que precisa ser morto, o que precisa ser transformado, o que precisa ser melhorado para que isso gere uma estrutura mais sólida. Se elimina o negativo, você se torna mais positivo. Percebe? Se você, a gente muitas vezes fala, eu ambiciono tal coisa. Você limpou tua avareza, você sabe lidar melhor com as coisas. Percebe da seguinte forma: ter um carro é uma coisa legal. Ambicionar ter esse carro é uma coisa legal. Mas perceba que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para ter esse carro. E muitas vezes você adquire o carro por um sonho que você teve, daqui a pouco você vai pagar IPVA, mecânico, seguro e não sei o que lá. Você fala, cara, eu vou alugar um carro e vou vender esse carro. Percebeu? Mas para isso você tem que abrir mão do carro. Senão você fica com o carro parado na garagem, pagando multa e não anda de carro. Então exige uma certa fluidez. Você tem um objetivo. Você imagina que teu carro vai cumprir esse objetivo. Mas o carro precisa ser seu, você pode alugar um carro. Ou você pode fretar um carro. Ou você pode pegar um táxi. Percebe? Pegar um Uber. Muitas vezes torna até mais barato. Mas é uma coisa que você não sabia antes, agora você pode saber. Você teve o carro. Você se apega a algo para desapegar de algo. Você não desapega, você não abre mão daquilo que você não tem. Gêmeos, como tem essa articulação, ele ajuda você a pensar. Cara, você vai comprar um carro? Tá bom. Você tem dinheiro para pagar estacionamento? Você tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso? Não, 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 mas eu queria ter um carro por status. Eu acho que melhor você ter status com outra coisa. Já que você quer ter status, então aluga uma Ferrari, anda com ela um dia, e depois no outro dia anda de ônibus, tá bom? Pega o Mercedão ali e vai ficar feliz, hein? Pronto. Já teve teu status? Percebe? Então tem essa capacidade de negociar. Você pode cumprir seu sonho, mas não necessariamente não dessa forma. Por isso que é sempre dual. Te mostra a dualidade, como você consegue negociar isso. Para que você almeja tanto essas coisas? Por insegurança? Você vai se segura tendo uma casa sua, tá bom. Mas presta atenção que muitas coisas que você adquiriu, você deveria ser seguro, então, agora, por que que não é? Então, a segurança não está nisso. A segurança está em você saber ter essa fortaleza interna, sabendo que se eu tiver carro ou não, eu vou. Se eu tiver emprego ou não, eu vou estar trabalhando. Por quê? Porque eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sei conseguir, eu sei labutar, eu sei negociar, eu sei passar. Mas isso não é uma coisa dada por coisas externas, é uma coisa que você conquista internamente, entende? Tem uma diferença entre
abundância é abundante. Abundância é uma coisa que o meio é abundante. Tem bastante abundância. No meio da primavera está tudo florido, está tudo verde, está tudo com muita fruta e tudo mais. Não dá para falar a mesma coisa do outono. Mas a pessoa que é abundante, ela descobre vida onde não tem. Então descobre que no outono tem mais raízes, tem mais tubérculos, tem mais uma série de coisas que não está à vista. Então a pessoa gera abundância. Então a pessoa é uma pessoa abundante. A pessoa que vive na abundância é que nem um cara que nasceu rico, viveu sempre rico, mas nunca conquistou a riqueza. Quando ele perde tudo, ele não sabe nem por onde começar. Já uma pessoa que começou do nada, né, e gerou abundância, se ele perder tudo, ele fala, pô, dá um jeito. Ele sabe por onde começar, porque ele é abundante. Entende? Ele sabe o caminho da abundância, de ser abundante. Então tem uma diferença entre as duas coisas. Então, esse Tzafkiel, essa força te traz o karma, o tempo, o espaço. Mas o karma pode ser positivo ou negativo. Que karma é ação. Como que você vai lidar com ela é uma questão sua. E para isso a gente tem o Dharma, que é acolhimento. Tudo o que você precisa é tudo que você tem. A partir disso, qualquer coisa. Se você não for você mesmo, por mais que você tenha tudo, você não tem nada. Porque não partiu de você, percebe? Você não vai se ver lá. Se eu monto uma imagem que é ilusória, eu posso até conquistar e enganar o outro. Tudo bem. Mas aquilo que eu conquistei não é meu. É daquela imagem que não sou eu. Então eu vou viver uma vida de mentira para mim e para o outro. Tem um fato que é interessante que eu vi acontecer. O cara pegava todo o salário do mês dele, colocava toda uma roupa cara, gastava toda a grana em roupa, toda a aparência e ia para um barzinho caro. Para conhecer uma mulher que iria se casar e viver uma vida de rei. Beleza. Ele conheceu realmente uma mulher lá, casou com essa mulher, só que essa mulher fazia a mesma coisa que ele. E tá tudo certo. Se encontraram? Mas é uma bruta ilusão, né? Ou seja, que a casa, que é o carro. Não, quem está usando a casa, quem está com o carro, quem está com as coisas. Você monta uma mentira, você vive uma mentira. Ah, você me enganou. Você também partiu do engano. Você buscou ser enganado e encontrou quem quisesse enganar. Você partiu de uma ilusão. E aí alguém te desiludiu. Mas você já estava iludida antes. Perceber essa ilusão, corrigir isso, é a mesma coisa que acontece. Ah, nossa, vamos fazer uma festa, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Deixa eu te falar. Não querendo botar um balde de água fria, quem que vai limpar? Quem que vai arrumar? Quem que vai cozinhar? Quem que vai... Quantas pessoas vêm? Quem são? Né? Tem um custo, tem que dar trabalho. Imaginar a festa é uma coisa. Fazer a festa é outra. E aquela festa ser boa é outra. Não é? Então, isso tem que partir de uma realidade, isso tem que partir de uma coisa que você tenha, que você seja, e que tem que ser cabível em você. Caso contrário, reveja isso. Mas isso não é tão fácil de rever, né? Se tu pensar assim, porque às vezes está no teu, por exemplo, eu quero uma coisa, mas o porquê eu quero aquilo, às vezes está lá no meu inconsciente, eu não consigo ainda acessar o porquê que eu quero, né? Sim, de qualquer forma, quando você tiver aquilo, às vezes você procura, você fala assim, não acho, tudo bem, então tenha. Aí, a partir do momento que teve, eu falo, putz, agora que eu tenho isso, eu imaginava uma coisa, e Não agora era eu tudo falei com aquilo. outra. E tudo bem, você agradece por aquilo. Mas você fala, não, o problema do carro foi a marca do carro, o problema do carro foi isso, o problema do carro foi aquilo, o problema do carro foi o vizinho, o problema do carro foi a prefeitura, o problema do carro é IPVA. Eu falei, não, isso não quer dizer que essas pessoas não façam parte disso, tudo bem? Mas, no final das contas, você desejou uma coisa que você não era isso que você desejava, você não estava claro isso para você. Concordo com você, muitas vezes a gente não sabe. E já que não sabe, sei lá, vamos ver como é que é.
Descobre depois, né? Depois dá um jeito. Agora não, deixa rolar. Ou seja, não tem um juiz condenando a gente, percebe? A pior culpa, quem tá, a gente mesmo coloca. Por outro lado, todo o atributo que está relacionado a Gêmeos fala do sol brilhar para você. Vê bem, se Deus não desse a oportunidade para a gente, se a gente fosse só para fazer o bem, a gente não faria o mal. Não é? A gente tem a possibilidade de fazer o mal, sim, para nós, para o outro, sim. Mas, querendo ou não, a gente vai ser responsabilizado pelo bem e pelo mal que a gente faz. Então, nessas horas, a gente se culpa muito mais do que Deus está culpando a gente. Porque se fosse tão ruim o que a gente fez, a gente não estava vivo. Ah, mas cometeu uma atrocidade perante o outro. Sim, mas a gente não sabe o que aquela outra pessoa que recebeu a atrocidade tem na alma dela. Se bobear, se a gente soubesse, acho que a gente matava umas 10 vezes a mesma pessoa. Ele morreu poucas vezes, deixa eu matá-la melhor. Nasce mal, mas não é isso. É verdade. Né? Nessa história toda, aprender as coisas, não tem um carrasco divino. As coisas acontecem para que a gente aprenda, para que a gente se liberte. Ou seja, a morte existe para a gente não morrer mais. Existe um tempo para a gente não precisar mais de tempo. A gente usa coisas, como a vida, o corpo, para não precisar mais do corpo. Porque no corpo tem coisas muito boas? Sim. Mas percebe, tem dor, tem doença, tem frio, tem calor, tem uma porrada de coisas que são desagradáveis, tem coisas prazerosas, tem muitas coisas dolorosas. E que, na verdade, a gente vive para morrer. E morre para nunca mais precisar morrer, né? Ou seja, a vida tem um sentido, tudo tem fluidez. E a gente aprende o sentido da vida, a gente se liberta daquilo que a gente precisa. Numa dessas, a gente não precisa nem mais do corpo. Não num estado tão denso, percebe? Né? Então, tudo isso facilita porque tudo que está ligado a Mercúrio está ligado à transição, à mudança de estado, percebe? Mercúrio é o único metal que é líquido, sólido, gasoso, depende da temperatura, depende do meio. Ele pode se tornar rígido numa temperatura muito fria, ele pode se tornar líquido numa temperatura ambiente, e pode se tornar vapor quando esquenta mais. Ele muda de estado. Mas ele sempre volta a ser quem ele é. Ele passa por mundos, aprende, separa coisas, por isso que é usado para separar o ouro, para separar os materiais. A temperatura de fusão dele é muito baixa. Então, o que acontece? Você põe, ele vira vapor, e o ouro que estava lá no Mercúrio fica tudo lá. Mas o Mercúrio sobe e desce. Por isso que, muitas vezes, nessa passagem, o Mercúrio também não é um metal barato, mas ele acaba, se o cara não manuseia isso direito, acaba contaminando o rio. Entende? Contaminação de mercúrio. E mercúrio também é remédio para garganta, tanto é que na homeopatia mercúrio solúveis é remédio para garganta, dor de garganta, febre. Né? Problemas renais, mercúrios corrosivos e outros mercúrios também. Presta atenção, aí até o versículo que está ligado ao anjo, que ele é: Yahvé é o juiz dos povos, julga-me, Yahvé, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Então, isso daí traz um esclarecimento, percebe? Você buscar um merecimento, buscar a tua fundação, buscar a tua força, né? E trabalhar essa realeza. Essa realeza é a real forma de ser. Você ser aquilo que você é, não importa o que você seja. A partir disso, você pode ser qualquer coisa. Sem isso, você não é nada, nem você mesmo. Eu posso ser um incompetente. Falar, cara, eu fui incompetente. Mas a partir do momento que eu me vejo como incompetente, eu posso me tornar mais competente. Mas enquanto eu me julgar sendo extremamente competente, eu vou continuar sendo incompetente. Me desculpando, me justificando, culpando o outro.
Então, na verdade, essa história é a seguinte: não julgue. Porque a partir do momento que se julga, você condena. A partir do momento que você condena, você se condenou. Mas, claro, aprenda com os erros, gere discernimento. E aí aprenda como você pode melhorar. E a todo momento a gente pode melhorar. A todo momento a gente pode ser mais feliz. A todo momento a gente pode ser mais pleno. E para isso, basta simplesmente olhar para onde a gente não é. Porque isso não se realizou, percebe? Então se torna mais simples, mais prático. Os gêmeos têm muita essa praticidade, essa rapidez, esse desapego. Né? Muda, muda rapidamente. Tinha um que eu conhecia que ele ia para a sinagoga e todo mundo pensava que ele era judeu. Ele não era judeu, mas ia para a sinagoga. Aí daqui a pouco ele desistiu de se tornar sinagoga e falou que o muçulmano era o cara, mas aí começou a estudar Maomé. Aí você olhava, parecia que ele era muçulmano era muito engraçado. Daqui a pouco ele virou macumbeiro. Era muito engraçado. Mas é bem a coisa de gêmeos. Percebe? Ele muda as coisas. Ele sempre está estudando, sempre está vendo, sempre está. Mas ele precisa fixar isso. Né? E de qualquer forma, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender em todos esses meios. Mas desde que seja a gente. Se não, a gente se perde. Se encontrar. Encontrar que a gente tem um lado muçulmano, tem um lado católico, tem um lado macumbeiro, tem um lado cabalista, e por aí vai. Tem um lado cristão, por aí vai. Mas a gente é um meu lado cristão, meu lado macumbeiro, meu lado. E todos esses são eu. E qual desses que eu vou fortalecer mais é aquilo que você. Aprendendo o que é bom e ruim para mim e cada um deles. Então, Gêmeos tem muito essa viabilidade. Encontrar partes que nem a gente sabe que a gente tem, mas a gente descobre. E aí eu vou acabar de montar esse espetáculo que está em vias de fato. Não acabei ainda não. Iluminado um pouco esse caminho aí. E vamos compartilhando aí, a gente vai chegando lá.